Graça e paz, igreja El Shaddai. Aproveitando que você está em pé, queria fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu santo nome, Senhor, porque se estamos aqui, é porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcançou. Somos gratos por tudo que o Senhor fez, estabeleceu e determinou. E sabemos que tudo já está estabelecido no mundo espiritual. Por isso nos dá essa fé, essa ousadia e a visão, meu Deus, para que possamos acessar tudo que é direito nosso e herança nossa. Senhor, faz com que aquilo que o Senhor estabeleceu para esse domingo, para essa manhã, se cumpra em cada coração, se estabeleça em cada alma, em cada vida, em cada família aqui representada, Senhor. Nós clamamos para que o Senhor Jesus, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, meu Deus, abra os nossos olhos. Assim como o Senhor abriu os olhos dos teus discípulos, ali quando o Senhor apareceu para eles após a ressurreição, para que eles pudessem compreender tudo o que os profetas disseram a respeito do Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre os nossos entendimentos, para que possamos sair desse lugar totalmente impactados e transformados para a glória do Teu santo e poderoso nome. Se você crê e recebe, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Antes de eu ler aqui, deixa eu só contextualizar aqui vocês alguns versículos, o começo do capítulo 24. Jesus já tinha sido crucificado e morto, e os discípulos estavam todos juntos. As mulheres, Maria e algumas outras mulheres foram até o sepulcro de Jesus. E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida, elas entraram e não viram o corpo do mestre. E elas ficaram atemorizadas, mas viram ali 2 anjos que disseram para elas: esse a quem vocês procuram, ele vive. Elas voltaram e contaram para os 11 discípulos e aqueles outros que estavam ali com eles. Pedro não deu bola para ela e saiu correndo. E quando chegou lá, ele também não viu o corpo do mestre. Ele volta para esse lugar onde todos estavam reunidos. E aí o que acontece aqui? 2 discípulos saem daquele momento, daquele lugar de Jerusalém. E aí da onde eu vou ler aqui, diz assim: e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então esses 2 discípulos saíram e foram caminhando ali para Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Então imagina, eles estão ali andando, sentido Emaús, sentido contrário de Jerusalém. Aí Jesus chega no meio deles e eles não viram que era Jesus. E ele lhes disse, Jesus perguntou para eles: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E aí respondendo, um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ele chega para Jesus, não reconhece Jesus,
e fala para Jesus: Jesus, onde você estava? Não fala Jesus, ele fala: onde você estava? Você é só peregrino? Você só está passando por aqui? Cara, você não está ligado às coisas que estão acontecendo aqui? Perguntando para Jesus, onde Jesus estava, olha que coisa. E Jesus perguntou: quais? Ó como Jesus, ó o senso de humor de Jesus. Quais coisas? Pergunta para eles. E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e hoje já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não ouviram. Eles não ouviram, não viram Jesus lá. E ele lhes disse, Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica aqui, porque já é tarde, e já declinou o dia. E Jesus entrou e ficou com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu, e deu a eles. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia o coração em nós, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém. Então a gente pode ver aqui que esses dois discípulos, eles tomaram uma rota, um caminho, como a Bíblia diz aqui o tema, o caminho de Emaús. E para mim, se eu fosse dar um tema para essa ministração, eu dizia que era o caminho da frustração, o caminho do engano. Então esses discípulos, eles ficaram frustrados, eles estavam frustrados com as notícias que eles receberam das mulheres, e também de Pedro, quando foi ali no sepulcro encontrar Jesus. E eles decidem sair de Jerusalém. Eles acreditavam que a solução para Israel, a solução para que eles vivessem a libertação de Roma, dos soldados romanos, a forma com que eles eram oprimidos e castigados, iria vir através de Jesus. Jesus iria salvá-los daquela opressão tirana. E a esperança deles tinha se esvaído. Eles tinham perdido a esperança, porque eles tinham colocado essa esperança em Jesus. Para eles, Jesus ia tirar eles de Roma, ia livrar eles ia livrá-los daquele cativeiro. E eles estavam ali agora frustrados diante de uma expectativa não correspondida. E eles decidem fazer esse caminho. Então, o que é frustração? Frustração é um sentimento que surge quando algo que estávamos esperando ou desejamos não acontece, causando um sentimento de decepção, insatisfação e tristeza. Quem aqui já viveu uma frustração? A maioria. Todos já viveram uma frustração. Até nós pais já fomos instrumento de frustração na vida dos nossos filhos. Quando eles desejaram algo e a gente diz para ele não. Porque o objetivo da frustração é nos fazer crescer, amadurecer.
E se você viveu uma frustração a ponto de você estar hoje vivenciando as consequências dessa frustração, eu quero dizer que assim como Jesus curou esses 2 discípulos, Ele vai curar você também nessa manhã. Porque essa palavra, ela vem com peso de glória, ela vem com peso de uma unção que cura e que resgata a gente para o lugar da paz. Porque a frustração, ela rouba a nossa paz. A palavra Jerusalém significa o lugar da paz. E aqueles discípulos foram arrancados da paz, porque quando você tem confiança, você tem paz. E a confiança que eles tinham em Jesus fez com que eles experimentassem uma frustração diante da expectativa que eles tinham, do jeito que eles achavam que Jesus ia fazer. Eles foram roubados da paz dele. E se você hoje está com o teu coração atribulado, angustiado, se você está debaixo de opressão, Jesus vai te devolver essa paz, porque Ele é essa paz. É impossível andar com o príncipe da paz e não viver em paz. E Jesus vai resgatar você desse lugar. Você está aqui ouvindo essa palavra por um único motivo. Deus te trouxe essa manhã, Deus te escolheu aqui. Você é um eleito, um escolhido de Deus, para que essa palavra, ela atravesse as barreiras, as linhas do seu entendimento, do teu coração e produza transformação no seu espírito. Então a frustração é muito perigosa, pois pode nos levar a lugares onde jamais gostaríamos de estar. É inevitável vivermos, passaremos por ela, mas hoje Jesus vai te dar chaves, vai te dar ensino e vai te arrancar desse lugar que você mesmo não está conseguindo sair. Porque a frustração, ela é muito perigosa e pode nos levar a lugares horríveis. E quando menos percebemos, não sabemos sair desse lugar. E só Jesus é capaz de nos resgatar para a rota certa, para nos levar para esse lugar de paz novamente. Vejamos algumas consequências da frustração. A primeira consequência, nos distancia do propósito. A primeira consequência da frustração é nos distanciar do propósito. Olha o que diz o verso 13, o primeiro verso que nós lemos. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distanciava de Jerusalém. Olha, a frustração distanciou eles do lugar que era para eles permanecerem. Tirou ele da paz, tirou eles do propósito. De forma tão imperceptível e inconsciente, entramos nessas outras rotas. Ninguém acorda dizendo, hoje eu vou me desviar. Hoje eu vou pegar uma rota. Hoje eu vou pecar. Ninguém acorda assim. Sutilmente, as lambadas, as pancadas, os desafios que nós passamos na vida, vai milimetricamente nos desviando do propósito e nos tirando do local que Jesus quer que estejamos, no local que Jesus nos colocou. Exemplo, para nós, bênção é algo que nós pegamos, conquistamos, ou é um lugar. Para Jesus, bênção de Deus não é um lugar, bênção de Deus está dentro de nós. Porque Jesus, a gente procura uma igreja abençoada, a gente procura um lugar que seja uma bênção para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E Jesus, a palavra nos ensina que, para nós sermos uma bênção, para nós sermos essa pessoa que vai ser uma bênção naquele lugar. Então muitas vezes Jesus, o Espírito Santo nos dá algumas ideias, a gente consegue perceber algumas coisas desalinhadas, desajustadas, que não estão boas, e a gente fala assim, eu vou sair desse ministério, vou sair dessa empresa, eu vou sair da roda desses amigos, não vou ter amizade com essas pessoas. E Jesus está dizendo, seja a bênção lá. Então enganos acometem o nosso pensamento, e a gente se desvia das rotas, se desvia do propósito de Deus. Então ninguém acorda dizendo, sutilmente nós vamos nos desviando por carregar pensamentos, crenças limitantes dentro de nós. E nós não nos submetemos aos processos de Deus. O diabo não quer tirar ninguém da igreja, e sim manter
as pessoas desviadas dentro dela. Porque o grande desafio não é vir à igreja, é ser igreja, é encontrar o seu propósito de vida. E o seu propósito de vida está mais perto de você do que você imagina. E sabe onde está? Dentro de você. Tudo que você precisa ser, ter e fazer está dentro de você já. Você precisa descobrir isso através de uma relação com o Espírito Santo, através de uma intimidade com Deus. Parece estranho, mas tem muita gente dentro da igreja distante de Jesus, distante do propósito dele. Eu quero que vocês observem estas falas, algumas falas que nós, como consequência dessa frustração, deixamos sair da nossa boca, como que involuntariamente sai da nossa boca esses discursos. Vou cuidar da minha vida a partir de agora. Casar, nunca mais. Eu vou à igreja, mas não quero mais saber de discípulos. Não quero mais ter célula. Filhos, só um é suficiente. Não falo mais da minha vida para ninguém. Homem, é tudo igual. Não empresto mais. Etc, etc, etc. Poderia aqui citar várias falas. Essas falas são resultado do endurecimento diante da frustração. Porém, o plano de Deus não é nos endurecer, e sim nos amadurecer. Confundimos amadurecer por endurecer. Agora eu amadureci. Eu não faço mais isso. Amadurecer é dar uma outra oportunidade para Jesus, para você e para o outro. E aprender a lidar com aquela situação. Então nós endurecemos e achamos que estamos amadurecendo. Um colega chega para você não, você é maduro. E você vai dar um conselho para ele que está passando um problema no casamento. Você fala, eu sou maduro. Eu já vivi por isso, eu me separei. Se separa também, casamento não é coisa de Deus. Eu amadureci, eu sofri e amadureci. Essa pessoa amadureceu ou ela endureceu o coração? Endureceu o coração. Por quê? Porque o processo de Deus é para a gente crescer, é para a gente amadurecer. Só que a gente, em vez de correr para os braços de Jesus, a gente corre para pessoas que nós queremos muitas vezes que elas falem aquilo que nós queremos ouvir. Enquanto nós alinhamos os nossos ouvidos para ouvir de Deus aquilo que nós queremos, Ele não vai falar aquilo que Ele quer falar. Porque os ouvidos ficam fechados, os olhos ficam vedados. Então, se eu quero ouvir aquilo que Deus tem para falar, eu preciso renunciar a mim mesmo naquilo que eu quero ouvir de Deus. E muitas vezes nos associamos a pessoas que nós sabemos que se identifica com a nossa dor. E ficamos um lambendo a dor do outro, a ferida do outro, e não corremos para o lugar chamado o lugar secreto. Se você for ler aqui João 20, 22, diz que os discípulos estavam com medo, as portas trancadas. Jesus tinha morrido, estavam perseguindo a igreja, e a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles e fala, paz seja convosco, e sopra o Espírito sobre eles. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem horas que nós não precisamos de nenhuma palavra. Nós só precisamos que o Espírito Santo sopre paz, sopre vida, sopre cura, sopre fôlego, sopre a presença dele sobre nós. A gente precisa só entrar no quarto, cair na cama, ligar o louvor e chorar aos pés de Jesus. A gente busca psicólogo, psiquiatra, líder, amigo, todo mundo. Mas graças a Deus, porque Jesus nunca desiste de nós. Jesus nunca nos abandona, porque o amor dele é incondicional. Mas é uma chave de Deus para a gente. Frustração, viveremos. Perdas, viveremos. Dores, angústias, viveremos. Mas isso é para nos fazer crescer, amadurecer. Olha o que diz o livro de Hebreus, que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Olha que forte. Ele tudo foi tentado, mas em nada pecou.
Ele aprendeu a obediência pelo que sofreu. E você acha que comigo e com você ele vai pegar leve? Presta atenção, ele não vai pegar leve com quem ele investiu pesado. Ele não vai pegar leve com quem ele investiu pesado. Ele investiu em a morte do seu próprio filho. E deu o Espírito Santo para todo que nele crê. Precisamos construir a nossa vida debaixo dessa dependência e comunhão com o Espírito Santo. Eu digo, pessoas fracas emocionalmente, porque são pessoas fracas na relação com Deus. Existe um evangelho, o evangelho que tudo pode fazer tudo, que ele já fez tudo por você. Como é o nome desse evangelho que dizem aí? Tem um nome que eles dizem, um evangelho hipergraça. Pode tudo, porque ele já fez tudo por você. O meu evangelho não é assim. O meu evangelho é aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. E Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas vocês também vencerão. Presta atenção, Jesus não quer que você vença no mundo. Ele quer que você vença o mundo. Porque vencer no mundo, existem coaches que te ensinam. Mas vencer o mundo, só Jesus te capacita através do Espírito Santo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, mas vocês também vencerão. Por isso, o combustível do crente é ânimo. Ânimo de Deus. Por isso receba ânimo no teu espírito, receba ânimo, receba a vida de Deus, para que você não seja vencedor, mas para que você seja mais que vencedor. O mundo está querendo que você seja vencedor e você quer isso. Não, você tem que ser mais que vencedor, porque Ele disse que só Ele pode fazer com que nós sejamos mais que vencedores. Então é certo que a frustração traz sentimentos ruins, como tristeza, dor, raivas, mágoas, vazio, perda, abandono, sensação de derrota, e que às vezes levam um tempo até que possamos superar. Mas na frustração podemos encontrar Jesus e aprender a lidar com as situações. O que não te mata tem que te fazer mais forte. Precisamos ser pessoas que têm ideais e propósitos, porque se nós conduzimos as nossas vidas dessa forma, vamos ser pessoas sempre reativas, sempre pessoas que não vai ir para a guerra, não vai batalhar, não vai guerrear. Pode ser que às vezes a dor ou a frustração que a gente vive é fruto de uma vida na força do braço. Eu aprendi que existe uma diferença de força e esforço. Esforço é andar no que Ele escreveu e determinou para mim. Agora força é eu arrombar portas, é eu fazer coisas, é eu manipular situações, crendo a bênção de Deus. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, me abençoa. Senhor, eu vou lá, me abençoa. Não é assim, querido. Jesus abre a porta, você entra. Jesus direciona, você vai para a direita. Jesus fala, você faz. É uma relação, porque Ele chamou os discípulos e disse assim, vocês serão minhas testemunhas. Jesus não começou o ministério dele sem o Espírito Santo. Jesus não permitiu que os discípulos saíssem sem o Espírito Santo. E a gente quer viver uma vida na força do braço. E aí, acumulamos com Jesus dores, traumas, frustrações. E ficamos perguntando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? E aí ficamos mal com as pessoas e transferimos a culpa para Jesus, como eles disseram. Como eles disseram. Já hoje, o terceiro dia, e cadê ele? Abandonou todo mundo. Enganou a gente 3 anos e meio. Honestos e tardos de coração. O que dizia as Escrituras através dos profetas? Olha o que diz em 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O mundo ensina você a se gloriar nas suas fraquezas, nas suas dificuldades e limitações, de forma alguma. Você olha o Facebook, o Instagram, está todo mundo bem, todo mundo lindo, maravilhoso, beautiful. Mentira, fake news. Não está não. Só que qual é a recomendação aqui do apóstolo Paulo? Quando eu sou fraco, aí que eu vou ser forte.
Quando eu não consigo, vem a força dele. Quando eu não posso, ele me faz poder, ele me capacita. Então quando você se depara com você mesmo, e você se angustiar, se frustrar, fala, obrigado Jesus. Aí o poder dele aperfeiçoa, o poder dele vem. O segundo, perda da visão. O primeiro, qual que é? Qual é o primeiro? Distanciamento do propósito. O segundo, perda da visão. Eles foram andando pelo caminho, conversando. Jesus se aproxima deles e pergunta, o que vocês estão conversando aí? Conversando? Você estava, mano. Você estava? Está desavisado? Onde você estava? Imagina, Jesus, onde você estava quando eu estava passando por aquilo? Jesus, onde você estava naquela dor? Jesus, onde você estava quando eu perdi as minhas 2 filhas? Jesus, onde você estava quando eu perdi aquele emprego? Eu estava ali. Queridos, o nosso Deus não é o Deus evangélico, Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de toda a terra. A Bíblia diz assim, que quando Davi, ele vence o gigante, ele vem com a cabeça do gigante na mão. Saul está lá com o seu escudeiro, ele abre e fala assim, quem é esse menino aí? Mas esse menino já tocava na casa dele para expulsar os demônios, não sabia nem o nome do menino. Aí ele fala assim, esse é o filho de Jessé. Filho de Jessé? Vai ficar na minha casa, agora não vai sair mais, vai ficar na minha casa agora. Davi não saiu mais da casa de Saul. Aí a Bíblia diz assim, ó, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, pegou uma lança e jogou em Davi, mas porque Deus era com Davi, Davi se desviou e nada aconteceu com ele. O espírito maligno veio da parte de quem? Do diabo? Da parte de Deus. Porque Deus começou a exaltar Davi. Davi estava escondido lá. E às vezes a gente não está aparecendo em lugar nenhum, não está vindo os frutos, minha vida não está mudando. O que eu entendo? Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde, querido. Ninguém te esconde. Então eu preciso entender que até o problema é problema de Deus. A dor é de Deus, o diabo é de Deus. Para quê? Para me aperfeiçoar, para arrancar essa velha natureza. Para arrancar esse monstro que está aqui dentro. Para arrancar essa pessoa iracunda, murmurenta, briguenta. Se você não conhecer você mesmo, você vai lutar por quem? Pelo diabo? Ele já foi vencido na cruz. O diabo já está embaixo dos seus pés. Agora a nossa briga é com a gente mesmo. A nossa briga é com a gente mesmo. Então precisamos ter uma autoconsciência, uma autoavaliação. Precisamos nos autoconhecer. Senão vamos estar sempre transferindo. É o diabo, ou é Deus, ou é a esposa, ou é a sogra, ou é o vizinho, alguém. Não. Eu preciso ter essa autoconsciência, esse autoconhecimento de si mesmo. Então, Jesus está ali, a gente não está vendo Jesus. A frustração cega a gente. E começa o vitimismo, começa a manipulação. Ai, Jesus não me ama, Jesus não muda a minha vida. Aí fica aquela oração que não flui, não consegue nem se relacionar com Deus. Não é assim. Olha o que diz. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse, que palavras são essas, se caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, cujo nome é Cleopas, disse, tu és peregrino em Jerusalém, não sabe essas coisas? Tem sucedido nesses dias? Imagina, você perguntando para Jesus essas coisas. Jesus ali na frente deles. Então a frustração é tão séria, que podemos deixar de ver Jesus na vida do nosso líder, na vida do nosso pastor, na vida da nossa esposa, na vida do nosso marido, na vida dos nossos filhos. Não vemos Jesus. Criamos uma ideia. A nossa mente religiosa cria uma ideia e uma forma de Deus agir. E você pensa que Jesus vai entrar pela porta da frente e ele entra pela porta de trás. Aí as portas estão trancadas, ele passa pela porta, pela parede. O nosso Deus, quando quer nos abençoar, nos transformar, não existe uma forma, uma maneira, uma equação para Ele agir e fazer na sua vida. Eu só preciso crer, confiar e me entregar completamente a Ele. E dessa forma podemos nos tornar críticos. Mas esse pastor come S. Mas esse pastor fala rápido. Mas aquele pastor fala devagar. Mas aquele pastor grita, mas aquele não grita. E deixamos de ver Jesus nas pequenas coisas, nos detalhes da vida. Que Deus abra
os olhos de vocês, que toda a escama espiritual, como fruto da frustração, como fruto da religiosidade, caia por terra. E você possa ver Jesus nas coisas mais simples e pequenas, nas coisas mais sensíveis. Você possa ver Jesus no olhar do teu filho, da tua esposa. Você possa ver Jesus no problema e até mesmo na dor. Você possa ver Jesus no deserto. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 10. Que existia uma rocha que caminhava com eles. E aquela rocha era Cristo. E eles não viam que aquela rocha era Cristo. Terceiro, perda da alegria. É normal focarmos no resultado e não no processo. Por não entendermos o processo, se não entendermos o processo, o resultado pode ser frustrante. Você deve pedir para Deus: Senhor, me dá espírito de entendimento. Eu quero entender a minha vida. Eu quero viver debaixo de um propósito, de um desígnio. A Bíblia diz, acho que Mateus 13, fala assim: alguém ouvindo o evangelho do reino, e não entendendo o que foi semeado no coração, veio o maligno e rouba a semente. A gente precisa entender. Deus quer dar um entendimento, para a gente fazer com entendimento. A Bíblia diz em Romanos 12, que o culto racional é fazer com entendimento. O entendimento acerca das coisas de Deus. Abre o meu entendimento, Jesus, abre. Jesus, quando volta para esse lugar, que passa entre as portas, Jesus fala assim: eu oro agora para que o entendimento de vocês sejam abertos. E eles começam a entender todas as escrituras, tudo que os profetas falavam desde Moisés. A gente tem que orar: Senhor, abre o meu entendimento. O nosso investimento tem que ser conhecer a Deus, conhecer Jesus, se aprofundar nessa relação com Ele. Sai dessa loucura de buscar Deus pelo que Ele tem a te dar, a te oferecer, pelos benefícios. Saia dessa loucura. Virou uma chave dentro de mim, eu quero compartilhar com vocês. Um pastor falou assim, que está em Salmos: alegra-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E ele disse assim: Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração. Mas quem vive só por desejo, nunca vai experimentar prioridade. Porque prioridade, quem define somos nós, não Deus. E por muitas vezes não estabelecermos prioridade na nossa vida, e vivermos uma vida só por desejo, a gente não faz renúncias. Porque para viver algumas prioridades, nós temos que tirar alguns desejos de nós. E foi exatamente isso que Deus fez no Egito. Um lugar de escassez, um lugar de limitação, por uma terra que manava leite e mel. Mas o lugar do deserto é o lugar onde eles iam aprender prioridade. Porque se nós saímos de um lugar que tem nada, para um lugar que tem tudo, qual a probabilidade de se perder? Grande. E a Bíblia diz: se você achar um favo de mel, não coma todo o mel, para que você depois não passe mal e tenha que vomitar. Quem aqui já foi numa churrascaria e quis comer a churrascaria inteira? Vou comer tudo. Mente de escravo, mente limitada. Eu não vou ter mais, eu vou comer tudo hoje. Estabelecer prioridade e andar debaixo das vontades, porque vontade é Deus que te supre, se você alegrar o coração dele. Então, muitas vezes aos nossos olhos, o melhor seria Deus fazer exatamente como planejamos. Acabamos não entendendo o período do tratamento. Não confiamos em Deus e fazemos do nosso jeito, o que traz resultados muito ruins. Os discípulos de Jesus estavam tristes, porque o mestre havia morrido, e o corpo desaparecido. Eles não entenderam o processo, eles se preocupavam, porque não viam o resultado. As frustrações nos faz ver com as lentes erradas, e nos faz supor o pior. O crente precisa confiar em Deus sempre. Deus sempre faz o melhor. E que se o resultado ainda não chegou, é porque o processo ainda não acabou. Se o resultado ainda não chegou, o processo ainda não acabou. E por que o processo não acabou? Porque eu não entendi, eu não aprendi. Eu preciso aprender com Jesus. No dia bom, se alegre. No dia mau, aprenda. No dia bom, celebre. No dia mau, aprenda. Tem dia mau? Tem.
Mas tem muitos dias bons também com Jesus. É maravilhoso servir a Jesus. Vivermos tristes ou de cara feia. Um crente de cara feia é um difamador do Evangelho. Como você vai falar para a pessoa no seu trabalho? Jesus é bom, viu? Jesus é maravilhoso. Eu falo assim, Deus me livre. Deus me livre esse Jesus aí. Os discípulos estavam indo para um lugar. E Jesus falou assim, vão encontrar com eles. Só que eles estavam comigo. O que vão falar de mim? Eu vou intervir nisso agora. Eu vou resgatar eles para o lugar da paz. O lugar onde eles não podem sair sem serem transformados. Às vezes, a nossa vida não explodiu ainda nas áreas que nós sonhamos. Porque o discurso e as nossas atitudes estão dizendo muito mais ainda do que o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Olha o que diz Isaías 55:9. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os pensamentos deles são de vida e não de morte, de paz e não de maldade, para vos dar o fim que desejais. Você precisa confiar. Você precisa lançar a sua vida totalmente aos pés de Jesus. Mas entenda os processos. Quem não se submete aos processos e aprende com Jesus, que é manso, humilde de coração, não viverá os propósitos dele. É muito mais do que vir à igreja. É muito mais do que sentar nessa cadeira. Aqui é só a sobremesa. O arroz com feijão está no quarto. O arroz com feijão está no quarto. O arroz com feijão. O pão está em sentar com ele à mesa. Aqueles discípulos não entenderam a cruz. Jesus não repetiu a cruz, ele repetiu a mesa. Para falar da cruz, do que ele ia fazer, ele fez uma ceia. Mas eles não entenderam. E Jesus repetiu a mesa, não a cruz. A comunhão. A comunhão abre os olhos, né, pastor Edu? A comunhão consolida. A comunhão resgata propósitos. Invista na comunhão, não deixa nada te roubar. A comunhão com a sua família, com seus discípulos, com seus amigos. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual a frustração você está vivendo. Eu não sei qual o caminho você entrou. Qual é a tristeza que você está carregando. Mas Jesus sabe que é te curar. Ele te trouxe aqui nesta manhã para te resgatar ao propósito. Essa situação não é para te matar ou te endurecer o coração. É para te fazer crescer e amadurecer. Ele te escolheu para o louvor da sua glória. A prioridade é Ele. Ele é a tua porção. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Ele diz, quando Moisés perguntou, Senhor, que dirão que tu és? Ele diz, eu sou, te enviou. Porque eu sou o pão para quem tem fome. Eu sou a água para quem tem sede. Eu sou a vida para quem está morto. Eu sou a ressurreição. Eu sou a libertação. Eu sou o caminho. Eu sou a voz para as minhas ovelhas. De quem você precisa hoje? Do que você precisa hoje? Jesus não se estuda, Jesus se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Caminhamos com Jesus, passamos por vários processos, mas aqueles discípulos, eles precisaram comer Jesus, o pão da vida, e tiveram seus olhos abertos. Senhor Jesus, eu oro nessa manhã, para que o Teu Santo Espírito venha trazer esse alinhamento dentro de cada um dos corações. Que o Teu Santo Espírito venha trazer a cura dos traumas, das marcas, que esse caminho e essa rota que seus filhos entraram. Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor venha alinhar
esses corações ao teu coração. O Senhor é o Pai do céu. O Senhor é o Pai das nossas almas. O Senhor é o pastor desse aprisco. O Senhor diz que não nos deixaria órfãos. Estamos debaixo de céus de Pentecostes. Estamos debaixo de céus de avivamento. Por isso eu oro, Senhor, para que o Senhor possa revelar cada um para si mesmo. E haja arrependimento, haja conversão, haja salvação e transformação, Senhor. Se coloque de pé. Você vai adorar esse louvor com entendimento, Emaús. Eu não sei o quanto Jesus falou ao teu coração, mas você é livre para se expressar. Se você quiser sentar aqui à frente, existe um rio de água viva, existe uma cachoeira de unção nesse lugar aqui, e Ele quer curar você. Se você quiser se ajoelhar até aqui à frente desse altar, como um ato de redenção, como um ato de se humilhar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, eu confesso que eu vivi dores no meu ministério, eu vivi frustração na minha família, expectativas não resolvidas me tirou do teu caminho, Senhor. Eu muitas vezes comprei serviço pelo amor, muitas vezes eu quis ser aceito, querendo abrir portas que o Senhor não abriu. Eu estou entendendo muitas coisas hoje, Senhor. Eu quero pegar essa oportunidade que o Senhor me deu. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos, quero que o Senhor toque o meu coração. E durante esse louvor o Espírito Santo vai tocar você. O Espírito Santo vai te devolver ao lugar da paz de Jerusalém. Vai te devolver à origem para a qual você nasceu, para a qual você foi escolhido e separado. Levante as suas mãos e adore o Senhor. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e
sobre o lugar de honra. Repetisse essa oração comigo. Digam assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, porque eu estava perdido e o Senhor me encontrou, e agora eu vivo para o teu propósito. Eu sou o teu escolhido, e um escolhido só tem uma escolha: viver aos teus pés. Me ajude a renunciar a mim mesmo, a matar a minha carne, a mortificar o meu eu. Espírito Santo, eu peço por um batismo de amor, de sabedoria, para que eu possa, todos os dias da minha vida, permanecer na tua casa, para te contemplar e aprender no teu santo lugar. Senhor Jesus, diante dos homens e dos anjos, eu declaro hoje que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Escreve, Pai, o meu nome no Teu livro da vida e me dá da Tua paz, porque hoje eu recebo a Tua paz, o Teu perdão
e a oportunidade de uma nova vida para ser vivida em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A Bíblia diz: existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. E Deus hoje tirou pessoas do caminho da morte e resgatou para o caminho da vida e vida em abundância. Decidi viver no meu caminho, é o caminho de morte. Decidi viver debaixo dos meus desejos, é um desejo enganoso. Mas viver debaixo da vontade dEle, do caminho dEle, é um caminho de vida, é um caminho de paz. Sem guerras, não. Sem lutas, não. Sem tribulações, não. Mas através dessas situações eu vou deixando o meu eu, vai morrendo a minha carne. Tudo já está pronto no Espírito. E você só viverá o que está pronto no Espírito se você matar a sua carne, se você mortificar o seu eu. Quer viver o 100%? Se entregue 100%. Quem fez essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador a primeira vez? Queria que você levantasse a tua mão, eu quero fazer uma oração por você. Quem fez essa oração, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador? Aqui, mais alguém fez essa oração aqui? Quem fez essa oração, eu quero que venha aqui à frente, quero fazer uma oração por você. Vem aqui, eu vou me ajoelhar aqui. Não tenha vergonha. Prazer. Qual é seu nome? Urias. Urias. Prazer, viu, Urias? Guerreiro, general. Mais alguém? Tá vindo ali, mais uma moça. Mais um senhor ali. Quem pode dar uma salva de palmas, Jesus, por esses guerreiros? Seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Queria dizer algumas coisinhas para vocês. A Bíblia diz que todo mundo, a Bíblia não, o mundo diz que todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Tudo bem? Bom dia, Deus abençoe. Mas segundo a palavra de Deus, filho de Deus só é quem recebe Jesus como Senhor e Salvador. Depois, quando chegar na sua casa, você abre a Bíblia, lá em João 1,12 diz assim: e todos quanto receberam, Ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Então, filho de Deus é um poder que Ele dá através do Filho dele, Jesus Cristo. Quando eu recebo esse Senhor, que é um Deus que se fez carne, morreu por mim naquela cruz, eu recebo a primeira coisa, o perdão de todos os meus pecados. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e perderam a presença de Deus. Então a primeira coisa que acontece é uma paz. Uma paz invade o nosso coração. E essa paz, só Jesus pode dar. E Ele está dando essa paz a vocês. E nós recebemos também vida no nosso espírito. O nosso espírito que estava morto por causa do pecado, ele ressuscita, ele ressurge. E a gente começa a se relacionar com Deus. Porque a maneira com que eu me relaciono com Deus é pelo Espírito. E você vai começar a entender a palavra de Deus, começar a entender a Bíblia, como não um livro histórico, mas como um livro de verdade. Um livro que conta e fala conosco, porque a Bíblia é viva. Então, depois do perdão dos pecados, ser filho de Deus, a gente recebe um presente de ser a família da fé. E essa família da fé está aqui atrás, ó. Olha lá, dá uma voltadinha para trás. Sejam todos bem-vindos. Quero orar por vocês. Igreja, estenda a mão para eles. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, te apresentamos cada uma dessas vidas que hoje abriu o coração para que o Senhor faça morada e que o Senhor os guie para caminhos estes que são maiores do que os deles e melhores do que os deles. Eu oro pedindo que o Senhor Espírito Santo guie eles em cada pensamento, em cada sentimento, em cada decisão, em cada passo, para que eles possam desenvolver a fé deles, vendo o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor tem uma história maravilhosa para eles. Nós anulamos todo o poder da maldição, todo o poder da lei e todo o poder do pecado. Como igreja nós o abençoamos, meu Deus, e declaramos que eles serão uma bênção no nome poderoso de Jesus. A igreja diz amém.
dar a bênção sacerdotal para vocês. Mas está uma unção aqui, ó. Quem quiser continuar aqui adorando pode ficar, que vai ficar aqui até a hora que Jesus quiser. Que o amor do Deus Pai, que a paz do Senhor Jesus e as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as obras das suas mãos, e você tenha uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus, amém. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som